Putz, você sabe que sexta-feira nós temos aqui um quadro chamado Talentos da Band. O que é o Talentos da Band? É trazer para você a história de profissionais, a história profissional e a história pessoal de profissionais que formam o Grupo Bandeirantes de Comunicação, profissionais que dizem respeito ao sucesso do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muitas vezes eles estão no vídeo, estão no microfone, mas outras vezes eles estão nos bastidores. E é o caso hoje. A gente traz a palavra da Rosângela Lara, que é diretora executiva. Ela é a manda-chuva lá do Band News TV. Ela que decide, como é que é? Manda aprender, solta e manda aprender, né? No Band News TV. Manda aprender, manda soltar. Manda aprender, manda soltar. Rosângela, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Conta pra gente, como é que você começou a carreira? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada pelo convite, super honrada. Muito bacana saber que eu posso estar nesse lugar aqui, que vocês me chamaram por me reconhecerem como um talento, uma prata da casa, é assim que eu me sinto. A minha carreira no jornalismo, ela começou há 35 anos. Eu estava ainda na universidade, levando em conta que eu não escolhi o jornalismo como minha primeira... Não? Não. Que minha era a sua primeira bandeira, opção? minha primeira profissão. Eu fui toda moldada, construída, até por uma questão familiar, para ser professora de ensino primário, na época o chamado magistério. Então já fui fazer o antigo colegial, né? Eu tenho 56 anos. Normal? Você fez o normal? Fazer o normal, era uma normalista, né? E assim eu segui para a faculdade de letras, para permanecer na área da educação e dar aula de língua portuguesa. E escolheria também como segunda língua o francês. Você chegou a terminar a faculdade de letras? Não, eu fiz 2 anos de faculdade de letras. Eu também sabia, né? Verdade? Fiz português também, 2 anos. Então, eu estudei na PUC. Eu também. Também? Então, você se lembra que na PUC existia um primeiro ano onde todos os alunos eles eram misturados, né? Você fazia um primeiro ano com alunos de contabilidade, engenharia, direito, arquitetura. Quem tivesse escolhido letras ou jornalismo estaria lá, na mesma sala. Você tinha aulas comuns e uma ou outra aula que era específica para aquilo que você escolheu. E lá eu conheci alunos que faziam jornalismo. Quando a gente trocava, quando eles contavam o que eles estavam aprendendo, e eu ali com as minhas aulas de latim, né? Com as minhas aulas de gramática, semiótica, eu comecei a ficar alucinada, queria saber mais daquilo. E a troca foi muito grande. Existia, não sei se existe ainda, na PUC um corredor, que era o corredor do jornalismo. Eram salas de aula para o curso, diferentes das outras salas, fora do prédio. E eu passava mais tempo lá do que onde eu deveria estar. E decidi, então, fazer essa mudança. Eu tinha 21 anos e refiz, né, um novo vestibular e comecei no jornalismo. E daí eu não parei mais, sou muito feliz com o que eu faço. Acabei fazendo televisão por força das circunstâncias, porque apareceu uma oportunidade de trabalho aqui na Band. Aqui? Você começou aqui? Comecei aqui. Meu primeiro trabalho aqui foi como pauteira. Pauteira é aquela pessoa que busca trazer aquilo que é um assunto interessante para virar reportagem. Então, trabalhei com o saudoso Heitor Casaro, que era um mestre já do jornalismo. Ele tinha um time de jovens que ele incentivava demais, mobilizava demais. Quando eu cheguei aqui, no jornalismo, na Band, como é que você fazia uma pauta? Não era o Google, né? Não existia. Então, acontecia um fato. Normalmente, a rádio era o primeiro veículo a noticiar aquele fato, e você ia desenrolar aquilo para o jornal do horário noturno. Também era isso que acontecia. Você sabia dos fatos de manhã cedo pela rádio, passava o dia inteiro quase que esperando para ter aquilo atualizado na televisão, né? Então, o Heitor ele foi nos ensinando a ter um olhar diferente para aquilo que já tinha sido notícia de manhã. Todos nós... Você já foi pauteira do Jornal da Band? Do Jornal da Band. Isso ainda na faculdade, estagiária, estudando. Primeira oportunidade. Primeira oportunidade aqui. Legal. E é engraçado que você não tem muita dimensão do que você está fazendo, né? Depois, quando você
vai caminhando, você olha para trás e vê a responsabilidade que você já tinha, mas sempre muito bem amparada, com profissionais mais velhos que estavam na redação, demandando a gente, mas ensinando, mostrando como é que se fazia, né? Então, por exemplo, se você quisesse saber algo hoje sobre o que aconteceu num bairro de São Paulo há 30 anos atrás, porque agora os moradores estão falando que está acontecendo exatamente a mesma coisa, em relação, por exemplo, a chuva, árvores, Jardim Pantanal. O que você faria? Você pediria para alguém até uma biblioteca aqui, lembra? Sim. As pessoas trariam pastas e pastas e pastas de jornais da época, sim, porque é assim que se arquivava, e você passaria ali procurando aqueles recortes de jornais da época para poder entender o que tinha sido o passado. E aí subsidiar o repórter na matéria que ele ia fazer na rua. Exato. Aí você descobria lá uma pré-reportagem, né? Você descobria lá um personagem. E como é que você fazia para ligar para ele? Lista telefônica. Lista telefônica, páginas amarelas. Telefonava, telefone fixo. Não está aqui, está trabalhando, não mora mais aqui. Telegrama. Vou mandar um telegrama para a pessoa tal que há 30 anos foi personagem dessa matéria no Jardim Pantanal. É incrível imaginar que tudo dava certo, né? Não era tudo fácil. Tudo isso em um dia, né? Porque o jornal já era diário. Exato. Porque hoje a gente pensa muito mais fácil, muito mais rápido você imaginar que um jornal começa a ser produzido de manhã e à noite está no ar. Nesse período não, né? Nesse período não. Então era muito desafiador e a gente tinha ali a missão de fazer com que o repórter saísse para a rua muito bem encaminhado, com o melhor personagem, né, com o endereço correto. Mas o repórter também fazia esse papel, né? Ele reportava mais, porque ele tinha menos condição de receber informações ou muito rápidas, como hoje, ou aquelas matérias que hoje você dá no Google e elas já estão nos portais. Então, eu acho que também tinha mais criatividade, pela natureza mesmo do processo. Eu conheci a Rosângela num projeto muito interessante que o Grupo Bandeirantes de Comunicação teve aqui, chamava-se Canal 21. Era uma proposta de uma emissora All News, né? Ou seja, toda voltada para o jornalismo, só da Grande São Paulo. A gente só falava de notícias daquilo que acontecia na Grande São Paulo. Eu diria que foi uma das minhas grandes paixões da carreira, e a Rosângela era uma editora ali do Canal 21. Rosângela, me conta uma coisa, você pulou da pauta para a edição ali no Canal 21 ou você já tinha feito essa transição em outro projeto? Não, eu tinha feito essa transição para o Rede Cidade, que era um telejornal. Local aqui, apresentado pelo Zé Paulo de Andrade. Isso, Zé Paulo de Andrade e Silvia Popovic. Sim. E aí, naquele momento, eu migrei da pauta para a edição. Conversei com o nosso chefe, então, José Occhiuso, na época. Disse para ele, olha, eu... Um abraço pro Occhiuso. Pois é, famoso Pira. Querido Occhiuso. Entendi, observando a redação, que a edição era um lugar que eu gostaria de estar. Por quê? Porque eu teria a oportunidade de construir aquela história que o repórter traz, com vídeo, né, com imagens, com as reportagens, entregar aquilo pronto para o telespectador. Então, eu tinha começado numa ponta, nunca pensei em fazer metade do caminho, a reportagem em si, mas queria muito fazer a edição. Então, aos finais de semana, quando não eram os meus plantões, eu vinha aprender a editar. Esse é um exemplo legal para você que está começando carreira aí. Tem que amassar barro, né? Você vê, a Rosângela vinha no horário de folga dela para poder aprender e dar um passo na carreira. Exatamente, porque não dava para fazer as duas coisas durante o meu período de trabalho. Hoje é um mimimi. Hoje é difícil convencer alguém a fazer isso, viu? E naquela época foi uma coisa que eu consegui, essa autorização, e aí eu passei a editar vídeo, né? Editar para o Rede Cidade. Então, quando veio o 21, eu já tinha essa habilidade. E eu também, às vezes, na ausência de algum fechador, que na televisão é a pessoa que senta lá na cabine do piloto, decide o que vai para o ar, fala com o apresentador. Monta a ordem do jornal, né? Isso, e cuida, né, do momento que aquilo está acontecendo ao vivo. Se precisar mudar a ordem das coisas, se precisar avisar o apresentador de que teve alguma emergência, essa pessoa é que vai falar com ele.
E eu tinha a oportunidade de ficar muito perto de quem fazia isso, porque essa função ela exige um time muito importante, né? Você não pode ser uma pessoa apressada demais, porque você vai colocar esse apresentador numa situação de tensão e ele é a cara do grupo no ar. E você também não pode ser devagar demais, porque você vai perder para a sua concorrente. Então, eu também já fazia um pouco isso observando colegas. Quando o 21 chegou, foi uma grande inovação, né, Sabino? Completamente. Era uma linguagem completamente nova, uma linguagem de rádio na televisão, priorizando a informação, às vezes até em detrimento da imagem, mas era uma agilidade que só o rádio tinha, né? Todo mundo teve que aprender de novo. Sim. Né? Nós, na televisão, que tínhamos um formato que começava com uma história, essa história era contada com imagens, depois o repórter fazia o que a gente chama de passagem, a parte mais importante do que ele iria dizer, ele é que estava no vídeo, depois ele chamava um entrevistado, e aí você tinha a matéria estruturada. E na rádio, você fazia tudo sem imagem. Depois a gente teve que misturar tudo, transformar todas as matérias em boletins curtos, de no máximo 1 minuto. Muito ao vivo. Onde o repórter tivesse que estar em vídeo o tempo todo, contando toda aquela história que a gente antigamente usava toda fatiada. Foi uma revolução. Muitas vezes a gente achou que não ia dar certo. Fizemos muitos amigos e muitos inimigos nessa época. Sim, porque deu certo, né? Tudo que dá certo gera às vezes muitos ciúmes. Mas depois foi copiado por várias outras emissoras. Nossa linguagem aqui foi copiada para projetos em várias outras concorrentes aí. Agora, e o projeto Band News TV? Como é que você apareceu? Como é que surgiu isso para você? Qual que foi a escadinha? Foi de pauteira do Jornal da Band para depois editora, fechadora no 21. E aí? Aqui dentro, depois de fechadora no 21, com o Ricardo Couto, né? Couto. Eu saí da Band. Eu não fiquei aqui o tempo todo, todos esses 30 anos. Naquela época, eu decidi experimentar uma coisa que também estava ali fervendo, que era marketing político. Falava muito disso, o jornalista, que, Sabino sabe bem, ficava muito longe dessa questão, tinha muitas questões sobre ética, aquilo mudou, as produtoras de conteúdo publicitário começaram a procurar muitos jornalistas, justamente para trazer a experiência que ele tinha de narrativa, de verdade, de personagem real para as campanhas políticas. Porque os próprios políticos entendiam que não adiantava mais você trabalhar só com um mundo perfeito, com a publicidade e tal. E aí eu fui convidada para fazer uma campanha política aqui em São Paulo com a agência na época do Nelson Biondi. Sim. Então eu pedi demissão. Eu já estava aqui há uns 12 anos. E aí eu disse, não, agora é hora de apostar. Eu fiquei 2 anos trabalhando com campanha política. Cheguei a morar fora de São Paulo, morei no norte do Brasil, morei na Amazônia, em Roraima. E por 2 anos eu trabalhei lá com comunicação pública. Então eu tive esse gap. Quando eu voltei, eu não voltei imediatamente para a Band. Eu passei um período na cultura. Lá eu trabalhei com esportes, trabalhei com o Cartão Verde. Que legal, Juca Kfouri, quem mais? Vladir, né? Vladir Lemos. Vladir Lemos. Foi uma passagem bem rápida, porque eu confesso, gosto de futebol, mas entendo muito pouco. E trabalhar com aqueles arquivos, chegavam a ser preto e branco, eu não sabia quem estava indo, quem estava voltando. Precisava de uma ajuda, assim. Não me sentia segura. Falei, meu Deus, acho que eu não vou conseguir fazer isso daqui. Mas fiquei um período, foi um outro aprendizado para mim. E aí eu voltei para a Band num outro lugar. Entretenimento. E aí aqui eu fui aprender outras coisas incríveis que eu não conhecia. Trabalhei no Melhor da Tarde, na época com Astrid Fontenelle. Trabalhei no Dia a Dia, na época com Lorena Calabria, Patrícia Maldonado. Trabalhei no Brasil, Boa Noite Brasil, na época com Gilberto Barros. Sempre coordenando o núcleo de jornalismo. Porque o jornalismo, gente, é uma coisa que ele está o tempo todo em todo lugar. Lógico. Mesmo quando você tem algo que está relacionado a um comportamento que parece ser de sociedade, do ponto de vista do entretenimento, você tem jornalismo ali. Lógico. Então,
Eu fiquei fazendo isso mais uns 4, 5 anos, até que eu voltei para o Jornal da Band, direto para o Jornal da Band, e comecei a editar reportagens especiais, que foi assim um ápice na minha carreira. Foi muito bacana para mim você ter a oportunidade de pegar materiais mais densos, mais intensos, mais tempo para trabalhar, para produzir. Fiz grandes coisas aí. Uma delas me trouxe o Prêmio ESSO de jornalismo. Que legal. Que pra quem não sabe, é assim, é o ápice de qualquer É o carreira, Oscar do né? jornalismo. É o que ela disse, que atingiu o ápice da carreira nesse momento, porque realmente é o mais importante, ou pelo menos um dos 3 mais importantes prêmios que você pode receber. Sim, foi em 2012. Foi com uma série de reportagens especiais feitas pelo Fábio Panunzio. Ele era o repórter e eu a editora, sobre pessoas desaparecidas, sobre esse universo de pessoas que desaparecem, né, de todas as idades. E a gente não tem assim a dimensão da dor das pessoas que ficam esperando por esses desaparecidos. A gente não tem a dimensão dos números, a gente não consegue entender os motivos, e existem motivos de desaparecimentos assim voluntários. A gente nem imagina que passa pelas ruas de São Paulo, vê tanta gente na rua, e que essas pessoas podem ser muitas vezes os tais desaparecidos. Então, foram histórias lindas, muito bem contadas. Tanto eu quanto o editor de imagens, o Luiz Pessoa, como o Fábio Panunzio, a gente chegou a sentar e chorar na ilha. E tivemos que ter muita sensibilidade para contar essa história, muitas vezes, e quase sempre, sem um rosto, né? Sem uma pessoa para falar de si. Sempre sobre a ótica de quem está sofrendo e imagina o que pode ter acontecido. Então foi muito, muito especial esse período para mim. Também tive a oportunidade de editar com o... meu Deus, Marcelo, que teve aqui, que era da Record. Marcelo Rezende? Marcelo Rezende. Marcelo Rezende chegou aqui na Band, foi também um frisson, Sim. não é? Movimentação, barulho, todo mundo esperando, perguntando a que veio e tal. E eu, pessoalmente, como não o conhecia, só tinha ali aquele cheiro do trabalho que ele fazia com polícia na Record, fazia na Globo. Então, fiquei com aquele preconceito mesmo, né? Ai, meu Deus, lá vem. Não, ele vai fazer uma matéria especial, você vai editar com ele, vai ser a matéria que vai inaugurar a chegada dele na Band. Tá bom, vamos fazer. E ele quis fazer sobre fé e cura. E como as pessoas tratavam as doenças do ponto de vista da fé. E foram 48 dias de produção, volumes e volumes e volumes de imagens e depoimentos e textos, uma poesia, assim, um trabalho que eu não esqueço jamais, porque realmente trouxe mensagens para mim diferentes, pessoalmente falando, trouxe um lado dele que eu não conhecia, pontuamos como nunca no Jornal da Band, foi histórico para o canal também. E uma lição, né, de que a gente precisa dar oportunidade para todo mundo mostrar todos os lados que tem. Muito bacana. E aí, daí pro Band News? Não, daí para chefia de pauta do Jornal da Band ainda, porque eu tenho esse dom da produção. Você gosta? Que não é uma coisa muito comum. As pessoas não gostam muito de fazer produção, né? Produção Geralmente é a escada, né? A pessoa passa pela produção para chegar no lugar. E foi um pedido do diretor na época, que estava com uma crise ali, não conseguia resolver. Eu fui, mas não aguentei. Foi pesado. Eu já estava há muito tempo fazendo isso. Tive uma outra oportunidade para trabalhar com um serviço público. E saí para ser assessora de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nossa! Veja Essa só. é pesada. Você falou que estava intenso aqui na pauta do Jornal da Band, aí você procurou algo que talvez seja Essa é tão pesada. intenso quanto. Muito mais. Mais. Eu não tinha dimensão. Eu não tinha dimensão. Telefone ligado 24 horas por dia. Na época do Nextel ainda, sabe? Eu realmente fui... Aquele trabalho que você vai sem pesquisar muito. Aí você descobre que você tem que responder pelo Detran, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, né? Pela própria secretaria em si. E olha, foi um universo à parte. Ali eu diria para você que eu não fiz assessoria de comunicação. Lá eu fiz gestão de crise. Sim, o tempo inteiro. Várias por dia. Várias por dia.
Nós estamos conversando com a Rosângela Lara, diretora executiva da Band News TV, hoje aqui no Talentos da Band. Ela contando um pouquinho da carreira dela e eu tô curioso aqui para chegar no Band News TV, né? Para ver como é que é essa história do Band News TV. Quanto tempo você aguentou na SSP, que é a Secretaria da Segurança Pública? Longos 3 meses. Não, e aí saí e voltei para televisão. Tive uma passagem pela TV Record. E aí, lá na TV Record, eu recebi o convite para voltar para um novo momento da Band News TV. Isso há uma década. São 10 anos que eu estou na Band News TV. Eu tive um convite porque estava acontecendo aqui uma reorganização. A ideia era fazer com que a Band News TV ela fosse integrada de uma maneira mais intensiva a todo o jornalismo da Band, né? Enfim, já se fazia parte, a Band News TV já fazia parte desse processo, mas a intenção era que a gente ficasse cada vez mais próximo e pudesse beber da fonte que a Band Aberta também bebia em termos de jornalismo e entregar o que a Band News tem de melhor, que é a gente estar 24 horas no ar, com apresentadores preparados para qualquer coisa, para ficar 1 hora, 2, 3, 4, 8 horas, se alguma coisa fora do radar acontecer. Quem me chamou para voltar, foi o Henrique Caran, que tinha trabalhado comigo já na Band Aberta. Que está na BioID hoje. Que está na BioID hoje. E eu vim, fiquei como chefe de redação, construindo com ele ali esse novo rosto, né, da Band News TV, e na figura do Rodolfo também, antes do André Luiz Costa e depois do Rodolfo, encontramos mais espaço e hoje nós somos um canal que conversa com todo o grupo, que é referência para o grupo, que está aqui na televisão agora, sendo referência para vocês, porque tudo que acontece, vocês vão saber aí rapidamente, em primeira mão, e a gente é capaz de ficar horas e horas e horas cobrindo o mesmo assunto pela qualidade dos nossos apresentadores e com a força da Rede Bandeirantes. Então, essa foi a minha chegada aqui. E nós conseguimos construir um canal diferente, né? Um canal que hoje tem muito reconhecimento, audiência, tem variedade, temos uma grade de programação diferenciada, né? Não falamos só do jornalismo, temos negócios, temos o Sabino lá com a gente, que é nosso talent no programa Capital e Mercado. Um prazer apresentá-la. Deixa eu fazer uma propaganda do Capital e Mercado aqui. Toda terça-feira, 11h30 da noite, com reprise aí em vários horários durante a semana, a gente conversa com um empresário, a gente conta a história de uma empresa e fala de mercado, como diz o próprio nome do programa, a gente fala de capital e mercado. Então, te espero lá também, na Band News TV. Fora umas participações eventuais, né? Ah, sim, quando a gente precisa dele para falar de política. Na verdade, é nosso talent também, é colega da Band, mas é colega de redação. E depois, há 5 anos, eu assumi a direção da Band News TV, que para mim foi diferente. Um imenso desafio, muito diferente, uma mudada de chave, porque você começa a olhar não mais só como jornalista também, mas você precisa olhar o canal dentro de um outro universo, um universo de negócio, um universo de concorrência, um universo de audiência. Você precisa fazer... Vira um executivo, né? Exato. Você precisa fazer um trabalho executivo e, mais uma vez, a Band apostou em mim, né? Eu não tinha essa experiência, mas as pessoas acreditaram que eu poderia fazer. Então... bem a cara da Band. Bem a cara da Band, né? Eu lembro do Paulo Saad me perguntando, você já fez isso, já fez aquilo? Eu falei, isso não, mas eu aprendo. Então, tá bom, se você aprende, vamos lá. Então, o maior desafio hoje da Band News, na direção, eu como diretora executiva, é não tirar o olho do editorial, né? É manter toda a responsabilidade que a gente tem sobre absolutamente o jornalismo do canal, que é nossa veia, né? É o que nos suporta, é a nossa coluna, somos nós. E, ao mesmo tempo, tá pensando em novos negócios, em novos programas, naquilo que o telespectador gostaria de ouvir, de ver, em novos formatos, né? Nós estamos no Pay TV, é um desafio. As pessoas ainda, né, estão com a gente, mas cada vez mais migram para outras plataformas, nós também. Então, hoje a gente está distribuindo o nosso sinal
em lugares completamente diferentes, para que as pessoas estejam com a Band News TV no celular, na FET TV, no streaming, nos aplicativos. Então, esse hoje é o meu grande desafio, é manter o que a gente tem de bom e expandir para a gente chegar em mais e mais lugares. Talentos da Band, hoje com a Rosângela Lara, diretora executiva da Band News TV. Para encerrar de minha parte, Rosângela, a gente sempre pergunta aqui para todo jornalista que passa aqui no Talentos da Band, perrengue, aquele grande momento em que você falou assim, ixi, agora ferrou. Como é que foi? Você já passou por isso? Trabalhando, você diz? Sim, como profissional, como jornalista. Passei. Nós tivemos, eu acho que todo jornalista teve um momento muito difícil, porque era um momento que o mundo, né, tinha parado, foi a Covid. Só que, como todo jornalista, não pôde parar também, mas, por excelência, a Band News TV ela não fica fora do ar nem um minuto. Você não tem nem aquele intervalo tem um intervalo comercial de 3 minutos, mas você não tem nem aquele gap que você tem um jornal de manhã, depois você tem toda uma programação e você vai ter um jornal à noite. É jornal atrás de jornal. É jornal atrás de jornal, atrás de jornal, atrás de jornal. E as pessoas estavam com medo de ficar doentes, algumas pessoas doentes, outras pessoas nem com medo nem doentes, mas com indicação para que não pudessem vir, porque tinham familiares que estavam vulneráveis. E aí, na época, quem estava comigo aqui, uma grande parceira, a Silvia Rabelo, com muitos anos aqui na Band News TV, nós duas olhamos uma para a outra assim e pensamos, meu Deus, a gente não vai ter solução para isso. A gente precisa estar no ar 24 horas, sem um fôlego, sem poder, né, fazer um mecanismo, uma organização que permita que a gente fique fora do ar um período para poder compor com uma escala diferente. Todo mundo muito assustado, as pessoas muito aflitas. E nesse momento eu pensei, ferrou. Mas deu certo. Rosângela... Eu queria só também destacar que a Rádio Bandeirantes e a Band News TV estão juntas, né? Em vários momentos. 8 às 9h30 né? da manhã com o Jornal Gente. Algo também que quando começou era um pioneirismo, assim, né? De você juntar essa comunicação de rádio com a da TV, numa rádio que também é de notícia. Como que foi? Olha, foi bem desafiador também, mas o time hoje eu posso dizer que é um só. Eu tive até aqui na rádio para a gente falar disso na estreia, mas todo o time, tanto de TV quanto da rádio, se encontraram de tal maneira que hoje eu não consigo imaginar a gente fazer alguma coisa diferente. É um sucesso na TV e continua sendo o sucesso que é na rádio também. Rosângela Lara, diretora executiva da Band News TV, super obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, hoje no Talentos da Band. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e orgulhosa, espero que tenha sido interessante para quem nos ouviu. Foi muito. Experiências como a que você tem são sempre muito enriquecedoras. Obrigado. Obrigado, Rosângela, foi muito legal. Lupato,